questão do Enem 2020, desafio vocês. Pega a questão aqui na descrição, baixa o material PDF na descrição, dá uma lidinha na questão, tenta resolver, confere o gabarito e depois vem para o comentário comigo. Quero ver se você teve esse entendimento nesse tipo de questão. Veja o que diz o texto. Eu vou ler todo ele, depois a gente vai para as observações. A principal característica da situação social dos anglo-americanos é seu caráter eminentemente democrático. Afirmei anteriormente que reinava uma igualdade muito grande entre os imigrantes que foram se estabelecendo na Nova Inglaterra. Para isso, contribuiu a influência das leis de sucessão. Estabelecidas de uma maneira, as leis de sucessão reúnem, concentram e agrupam a um só a propriedade e o poder. Estabelecidas por outros princípios, produzem o oposto, dividem, partilham e disseminam os bens e o poder. O que é que o texto está falando? O aluno chegou, caiu de paraquedas no Enem, sentou lá, o fiscal entregou para ele um calhamação lá de prova, o gabarito, assinou um monte de documento. E agora, o que é que eu faço? Pessoal, vamos analisar. A Nova Inglaterra é o nome que se dá aos Estados Unidos antes de proclamar sua independência. Isso daí seria uma dica. Outro, ao modelo anglo-americano. Então, anglo, inglês, americano, os ingleses da América são os estadunidenses. E aí ele diz que existe um caráter democrático nesta região, ou entre esse povo, e que isso estabelece princípios que produzem coisas que podem dividir, partilhar, disseminar bens e poderes. É uma ideia que se sucinta, né, essas leis que contribuíram, ou que podem agrupar a propriedade e o poder num único indivíduo. Isso daqui é que é a grande chave, porque é uma visão liberal e individualista. É a ideia da meritocracia, o indivíduo que trabalhou a vida toda, trabalho livre e legal, lícito, honesto, esse indivíduo tem direito sobre ele. Ele pode enriquecer ou empobrecer, enfim. O que ele faz com o dinheiro dele é uma questão dele. O governo não precisa, o Estado não precisa controlar. O texto tematiza o papel desempenhado por uma norma na criação de um ambiente propício. Então, essa norma, essas leis são criadas em um ambiente propício ao quê, Diego? Ao emprego do trabalho escravo? Não, porque eu disse que se é uma visão liberal, e essa visão liberal da formação dos Estados Unidos, ela traz consigo exatamente o oposto ao trabalho escravo. Tanto é que teremos uma guerra na metade do século XIX, ali mais ou menos 1840, 48, a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, exatamente uma guerra que dividiu quem era a favor do trabalho escravo e quem não era, que era a favor de um trabalho livre, assalariado. Então não é um emprego do trabalho escravo, é exatamente o trabalho livre para que você possa aumentar sua propriedade e seu poder. A consolidação dos valores da burguesia, sim, ok, é isso que acontece. Os Estados Unidos ele é formado numa base burocrática burguesa e não da nobreza. Exatamente o que acontecia na Inglaterra e que os Estados Unidos nega essa característica nobiliárquica de uma sociedade estruturada na nobreza. Os Estados Unidos, quando se forma independente, já se forma nisso. A contar também que muitos dos que vão para a Nova Inglaterra são pessoas estrangeiras. Cadê ele? Ele bota aqui em algum lugar... Emigrantes, desculpa. Esses imigrantes eram fugidos, foragidos, que eram perseguidos em seus países, ou seja, quando chegam nos Estados Unidos, chegam com o ideal de igualdade. Eu vou botar aspas aqui, que essa igualdade é questionável. A gente fala dela em outras questões. Erro da letra C, o banimento das dissidências religiosas. Eles eram dissidentes religiosos. Então, não é o banimento, não. Vão banir uma coisa que eles eram proibidos de... Saíram fugidos da Inglaterra porque eram perseguidos religiosamente. A dissidência, eu já falei em uma questão anterior, inclusive dessa mesma prova, é você ir contra o que está oficialmente estabelecido. Então, existe uma religião oficial e quem é contra essa religião oficial é um dissidente religioso. Não, né? D de dado.
uma concentração da identificação nacionalista. Também não. Existe muito dos norte-americanos de buscar essa coisa de um elemento forte e tudo mais, mas o texto traz esse papel de vitória ou ascensão da burguesia, né? Consolidação dos valores burgueses, e não dessa parte nacionalista. Talvez no mesmo texto, não nesse trecho, em outro texto, uma outra citação desse mesmo trecho, de repente até apareça algo desse tipo, mas não nessa citação específica. E a letra E fala sobre a hierarquização, quer dizer que você cria camadas, tem um grupo que está acima, tem outro grupo que tem menos, outro grupo que tem mais poder, isso é hierarquia. Dos agentes econômicos, também não. Isso só depois que é consolidado, propriamente dito, é que a gente encontra isso, mas o texto não tematiza essa característica propriamente. Então não existe essa visão hierarquizada dos agentes econômicos, até porque na ideia é que todos seriam iguais para construir sua propriedade e seu poder. Então, alternativa correta, letra B de bola. Manda aí o comentário, o que é que você achou dessa questão, questãozinha até mais complexa, interpretação um pouquinho mais difícil, mas nada demais. Bons estudos para vocês e até a próxima.